Quando eu tive a ideia de fazer essa retrospectiva, eu já tinha meio que uma noção do que eu ia falar sobre todos os filmes, com exceção de um. Infelizmente, o primeiro filme que eu vou falar é esse um. You've got a friend in me. Eu digo infelizmente não porque eu não gosto de Toy Story ou que não o acho interessante, o problema é que ele é superficialmente simples. Tudo que o filme quer falar, ele fala de uma forma clara e direta, o que acaba não dando muito espaço para outras interpretações ou análises. Quero fazer algo diferente com esses vídeos, que seja mais profundo do que Toy Story tem personagens bons, uma fotografia boa, uma animação inovadora. 8 de 10. Porém, não o tipo de coisa que as pessoas chamam de análise no YouTube, sabe? Já percebeu que em nenhum momento você vê o pai de Andy? Isso é porque ele morreu de síndrome pós-polio um ano antes do filme começar. E, como uma forma de continuar cuidando do filho após a sua morte, a sua alma agora vive no Woody. Então, depois de muito tempo dedicado exclusivamente para solucionar esse problema, mentira, eu passei a maior parte desse tempo jogando Undertale. De novo. Eu acho que eu tenho uma ideia do que eu vou falar nesse vídeo, então... Toy Story não é apenas o primeiro filme da Pixar, mas é também o primeiro filme feito em um computador na história. O que é ainda mais interessante quando você considera o quão diferente ele é dos outros filmes animados da época. Não apenas na animação, obviamente, mas na sua história. Ele é um filme muito bem escrito. Quando eu digo isso, exige uma tendência em apenas olhar para os diálogos, mas isso é pouco importante para o filme como um todo. O que eu quero dizer é que tudo em um filme, a sua história, estrutura, personagens, locações, etc., existem para expressar e reforçar o seu tema principal. E, por ser o primeiro filme da Pixar, ele, de certa forma, acaba definindo os principais temas que se tornariam comuns nos futuros filmes do estúdio. Nesse vídeo, o Big Joe apresenta a ideia de que a Pixar está obcecada com o obsoleto. Eu recomendo ver o vídeo dele para entender melhor o seu argumento, mas eu acho que ele percebeu um aspecto de um tema maior. Os filmes da Pixar exploram diferentes aspectos sobre o medo da mudança. Ok, eu vou deixar essa ideia aqui e seguir em frente, eu já volto nela. Ok, vamos começar falando sobre a caracterização dos brinquedos. Antropomorfismo é uma forma de pensamento que atribui características, emoções ou intenções humanas a animais, deuses, elementos da natureza e constituintes da realidade em geral. Obrigado, Wikipédia. Seres humanos têm dificuldade em entender conceitos abstratos e situações aleatórias. Nós tendemos a temer aquilo que não entendemos. Essa é toda a ideia por trás de A Chegada. Por isso tentamos racionalizá-los para conseguirmos entendê-los. Exemplo, digamos que o dia está muito bonito e você resolve dar uma volta de bicicleta. Quando você já está a 5 quilômetros de casa, começa a chover. Nossa, você pensa, o tempo realmente odeia ciclistas. Isso é uma forma de antropomorfismo. Você está imaginando que o conceito que nós chamamos de clima se importa com o fato de você ter saído de casa para andar de bicicleta. Essa forma de pensamento acaba sendo usada para explicar conceitos abstratos ou eventos aleatórios. A maioria das religiões tende a ver os seus deuses como seres com intenções, emoções, desejos, e a partir daí começam a criar histórias para explicar o porquê das coisas acontecem. Como o inverno acontecer, porque a Hades inventou umas regras muito específicas para como o submundo funciona. Um outro exemplo de antropomorfismo, e o mais popular, é usando animais ou objetos inanimados. Isso aparece bastante em fábulas e contos de fadas, pois conseguimos usar nossa visão sobre esses animais e criar certos clichês que facilitam ainda mais o seu entendimento, como o leão orgulhoso, a coruja inteligente ou a raposa malandra. Ok, o que tudo isso tem a ver com Toy Story? Bom, para nós entendermos os personagens, precisamos descobrir que tipo de pessoa eles representam. Vamos dar uma olhada rapidinho no Woody. Por ser o favorito de Andy, ele tem meio que um papel de liderança e respeito. You seen Slinky? Sir, no, sir! Okay, hey, thank you. At ease. Tem essa cena onde ele convoca uma reunião. Everybody hear me? Up on the shelf, can you hear me? Great. Okay, first item today. Ele tem essa conversa com essa personagem que ninguém lembra o nome. What do you say I get someone else to watch the sheep tonight? Do Toys Fuck. Tudo isso mostra que os brinquedos veem o seu papel como um emprego, e todos eles estão satisfeitos com a sua posição atual. Isso mostra que eles são caracterizados como adultos. Eu juro que eu estou indo para um lugar com isso. Isso não me parece muito interessante, nós estamos fazendo histórias sobre pessoas adultas desde que começamos a escrever histórias, e seria muito estúpido da minha parte dizer que isso é exclusivo da Pixar. Imagine um youtuber mostrar algo super comum como exclusivo de um filme. Isso seria extremamente estúpido. Porém, isso se torna interessante quando comparamos Toy Story com outros filmes de outro estúdio de animação muito popular. Eu não acho que vou surpreender ninguém quando eu digo que a Disney está entupida de adolescentes. E isso é bem óbvio. As únicas coisas que eles conseguem pensar é em festas, dar uns beijos e usar drogas. I do not see. Explain yourself. I'm afraid I can't explain myself, sir. Because I'm not myself, you know. E, em geral, não estão satisfeitos com seu lugar no mundo.
Esse último pedaço é importante. A caracterização de uma personagem é importante, pois define sua motivação, basicamente, o que o personagem quer. Ele não quer mais ser um ladrão, ela quer conhecer a superfície, e talvez não ser uma escrava pode ser legal. Agora que nós sabemos o que eles querem, eles vão tentar conseguir aquilo. E essa busca gera o conflito. Aladdin vai à caverna, Ariel faz o acordo com a Úrsula e a Cinderela aceita a ajuda da fada madrinha. Perceba que o conflito envolve eles tentarem conseguir algo que não tinham, e daí que toda aquela discussão sobre caracterização volta. Eles desejam mudar o seu mundo atual. Esse é, de certa forma, o tema comum entre os filmes da Disney. Histórias sobre pessoas que fazem de tudo para mudar o seu mundo atual. E conseguem. Ok, em resumo, caracterização cria motivação, motivação gera conflito, conflito explora o tema. Agora para Toy Story. No filme, Woody está mais do que satisfeito com o seu lugar, ou seja, para que ele tome alguma ação diferente, criando conflito, outra força precisa entrar na equação. Olha só, nós voltamos aqui. Droga. De forma bem resumida, Toy Story fala sobre o medo de que as coisas mudem. E tudo no filme reforça isso. Para Woody, Buzz é uma ameaça ao seu lugar como brinquedo favorito. Ele é um astronauta de plástico com diversos efeitos sonoros de alta qualidade, enquanto Woody é um cowboy feito de pano e tem uma caixinha de som antiquada. Temos essa montagem onde Buzz é mostrado ganhando o respeito dos outros brinquedos e a adoração de Andy, enquanto Woody vai sendo deixado de lado, literalmente atacado por Buzz, até parar no baú. Porém, dizer que Toy Story fala sobre o medo da mudança é um pouco reducionista. Tudo que eu falei até aqui acontece na primeira meia hora do filme. Isso só serve para desenvolver a motivação do Woody. Agora esse medo de ser substituído está se tornando real. Então, quando o Andy está indo para o Pizza Planet, Woody vê a oportunidade de retornar ao seu status quo. Esse é o incidente incitante da história. A posição de respeito que ele tinha em relação aos outros brinquedos é completamente destruída. Se ele voltar e Buzz não estiver lá, ele vai ser destruído. Ele acaba encontrando-o, mas Buzz acaba separando eles de Andy. A partir daqui é possível ver que o ponto de vista do Woody, que ele precisa manter o seu lugar e assim o seu senso de identidade, não é validado pela narrativa. O resto do filme é um buddy filme, onde Woody e Buzz acabam sendo obrigados a trabalhar juntos para voltarem para casa de Andy, aprenderem com seus erros, culminando nessa cena onde Woody revela o seu erro e Buzz o ajuda a sair da caixa que estava preso. Clímax, resolução, créditos. Woody começa o filme com medo de que ele será substituído e por isso ele resolve impedir que Buzz o substitua. Porém, ao invés disso fazer com que o status quo seja restaurado, isso apenas piora as coisas, até que Woody e Buzz sejam levados para a casa de Sid, onde Woody tem que aprender que o mundo não gira em torno dele. Assim é possível ver que o principal tema do filme é: a mudança é inevitável. Tentar impedi-la não fará com que tudo volte como era antes, só irá piorar. Ao invés de tentar impedir a mudança, você deve se adaptar a ela. O medo da mudança é uma ideia recorrente em praticamente todos os filmes da Pixar. Ela aparece até em alguns dos seus curtas. Ela vai ser explorada em diferentes formas e cada filme vai acabar chegando a uma resposta diferente para esse medo. E o mais interessante, por mais que a maioria concorde e desenvolve mais o que foi introduzido em Toy Story, algumas das respostas acabam sendo quase que opostas, o que pode ser interpretado como problemático. Mas eu vou entrar em mais detalhes quando eu for falar desses filmes. E tem muita coisa que eu não cheguei a ver aqui, como o arco do Buzz e como isso relaciona com outro tema importante do filme, a ideia de identidade pessoal. Tem toda uma leitura que pode ser feita que o filme é uma alegoria para o medo que Andy tem de se mudar. A animação é sem dúvida nenhuma revolucionária, mas a tecnologia ainda tinha os seus problemas. Tom Hanks é o melhor Woody, mas Guilherme Briggs é o melhor Buzz. As músicas de Randy Newman. O fato de Buzz odiar cachorros. E o fato do Rex ser o meu animal espiritual. Were you scared? Tell me honestly. But what if Andy gets another dinosaur? A mean one. I just don't think I can take that kind of rejection. Right, Rex? Well, no, I don't like confrontations. Great, now I have guilt. I think I'm just coming off as annoying. E eu preciso mencionar de novo quão bem escrito esse filme é. Ele não foi indicado ao Oscar de melhor roteiro à toa. Quando o filme acaba, os personagens são pessoas completamente diferentes. As suas histórias acabam aqui. Não existe como você continuar depois disso. Nós vamos ver como eles continuam depois disso. Mas antes, eu vou falar sobre Vida de Inseto. E eu tenho coisas interessantes para falar sobre esse aqui. Até mais.